Boa noite, irmãos. A graça e paz, tudo bem com vocês? Bom, em primeiro lugar, queria retribuir o agradecimento, agradecendo também ao pastor e à Márcia. Muito obrigada pela oportunidade de me trazer para esse lugar. Eu creio, irmãos, eu não sei você, mas eu não acredito que nenhum desses encontros são por um acaso, ou nenhum desses encontros é uma mera coincidência. Você entende? É muito mais do que isso, é o Senhor proporcionando um tempo para mim e para você. Amém, irmãos? Então, muito obrigada pela confiança. Aqui o meu marido ele já apresentou. Nós ajudamos, auxiliamos a nossa supervisão aqui no estado de São Paulo, juntamente com o Greg e com a Sabrina também. E por isso eu quero trazer um abraço dos nossos supervisores para você, pastor Amaury e Marisete. Eles amam muito essa igreja e, obviamente, recebam aí também um abraço deles. Bom, como já foi apresentada, eu sou professora do Rema, estou ensinando aqui. Cadê meus alunos? Deixa eu ver vocês. Eita, aleluia. Vocês estão preparados para essa reta final, alunos? Bom, eu estou aqui ensinando durante esse tempo aqui no Rema, ensinando matéria Manifestações do Espírito, mas você já percebeu pelo meu sotaque que eu não pertenço a essa cidade, não é assim? Não pertenço a esse estado. Eu sou carioca, eu moro em São Paulo já há mais ou menos 1 ano e pouquinho, alguns meses. Me casei com um paulista, amém, irmãos? E agora estou aqui residindo nesse estado tão maravilhoso. Bom, eu estava mesmo procurando no Senhor e no meu coração aquilo que nós temos para essa noite. Mas antes disso, eu queria que a gente tivesse um tempo de oração. Você pode fechar os seus olhos mais uma vez? Eu sei que a gente já estava aqui em um tempo de oração, mas eu queria mais uma vez que nós tivéssemos esse tempinho. Então, se conecta com o Senhor, realmente esquece aquilo que ficou lá fora e deixa o seu coração sensível e preparado para receber a boa semente da palavra. Amém, irmãos? Então, vamos orar juntos. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse tempo. Obrigada por essa noite. Obrigada, Pai, por esse encontro glorioso, onde nós não encontramos por um acaso. Nós não estamos aqui por um acaso, Pai. Eu creio que a sua boa mão nos conduziu até esse lugar, Pai. Eu creio que nós estamos aqui vivendo um culto que o Senhor já viveu antes. O Senhor já conheceu antes e o Senhor sabe exatamente aquilo que precisamos para essa noite. Nos colocamos, Pai, à sua disposição. Nós viemos aqui não somente para te cultuar, te adorar, te exaltar, te amar, mas também viemos aqui para receber do Senhor e cremos que receberemos tudo aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Pai, muito obrigada pela presença do Espírito Santo em nós e também presente nesse lugar, se movendo e realizando aquilo que naturalmente nenhum homem é capaz de fazer. Mas a sua presença, o seu poder, Pai, aqui manifesto nesse lugar, pode trazer consolo, refrigério, alegria. Eu creio, Pai, que pessoas chegaram aqui de uma forma e rapidamente sairão mudadas e transformadas, não por causa de homens, Pai, mas por causa do Senhor e do seu poder em nós. Obrigado por salvação, obrigada por cura, Pai, obrigada por refrigério, obrigada por instrução. Eu creio nisso tudo acontecendo essa noite, Pai. Eu não vim aqui de uma forma também vã ou por um acaso. Eu vim aqui com a intenção do meu coração de te servir, de te adorar e de receber do Senhor a boa e melhor parte. E eu creio, Pai, que nós receberemos tudo aquilo que o Senhor tem para nós essa noite, em o nome de Jesus. Amém, irmãos? Você crê nessa palavra? Você veio para receber do Senhor? Veio também para entregar a Ele o seu melhor? Que coisa maravilhosa é estarmos e termos a oportunidade de estarmos em um lugar como esse, onde nós podemos receber do Senhor, irmãos. Tem tantos países por aí que a gente não faz ideia e a gente acaba se acostumando com a paisagem que temos aqui, onde podemos facilmente nos reunir, facilmente pregar o Evangelho, facilmente falar sobre Jesus, sobre o Senhor, mas não é assim em todo lugar. Tem gente que está ansiando por um pouco dessa palavra que nós temos aqui em abundância, todo domingo, toda semana no Rema. Então a gente não pode se acostumar e sim, render o nosso coração diante do Senhor em gratidão por uma oportunidade como essa. Um culto tão especial como esse, onde já já nós iremos celebrar a nossa nova aliança em Cristo. Amém, irmãos? Mas falando sobre a palavra de hoje, eu estava mesmo buscando no meu coração aquilo que é desejo do Senhor para essa noite. Sempre tem algo muito específico, muito propício. E eu acabei de perceber que o louvor ainda está aqui, né? Perdão, gente, mas vocês podem se sentar, fiquem à vontade, em breve eu chamo vocês. Mas retornando aqui no que eu estava falando, sempre eu busco aquilo que o Senhor tem para nós. É uma noite especial, única na nossa vida. Meu antigo pastor lá do Rio de Janeiro, ele costumava dizer que
o dia de hoje, a noite de hoje, o culto de hoje nunca mais vai se repetir. Então é algo especial, é algo oportuno. Talvez você pode ter chegado aqui nem com tantas expectativas no seu coração, mas eu quero que nessa breve introdução o seu coração já vai se aquecendo. Amém, irmãos? Para receber do Senhor. Eu falei para os alunos, se eu não me engano, e eu gosto às vezes de compartilhar isso. A gente, quando chega diante do Senhor, precisamos ter expectativa daquilo que Ele pode fazer. Eu vou repetir, irmão, você não está entendendo? Eu vou repetir. Quando nós chegamos diante do Senhor, nós precisamos ter expectativa, fé, esperança naquilo que Ele pode fazer. Eu fico percebendo e lendo a história da mulher do fluxo de sangue, e ela mexe muito comigo, porque eu percebo que foi uma mulher em meio a uma multidão que recebeu de Jesus aquilo que Ele poderia fazer para todo o restante. Jesus, por um acaso, Ele estava poupando o poder. Não, eu não posso entregar tanto, porque eu preciso aqui, né? Afinal de contas, eu estou sendo o próprio Deus na terra e eu preciso desse poder comigo. Não, irmãos. Jesus não estava poupando o poder. Jesus não estava escolhendo pessoas para que o seu poder fluísse. O que acontece é que depende de nós, a expectativa do nosso coração, a fé que está no nosso coração para receber do Senhor aquilo que Ele tem para mim e para você. E aí você vê aquela mulher, ela falava consigo mesma, ela venceu todas as barreiras, porque ela sabia que se ela chegasse perto de Jesus e tocasse nas suas vestes, ela seria curada. Irmãos, ela chegou diante do Senhor Jesus, e naquele momento ela nem precisou pedir nada. Porque a expectativa, a fé que estava em seu coração, simplesmente por causa do toque, o poder foi tirado de Jesus. Você entende isso? Nós estamos em um ambiente, eu sei que nós permanecemos na presença do Senhor em todo o tempo, mas nós estamos em um ambiente onde nós cultuamos a Ele e onde Ele se move também. Amém? Então você está preparado para receber dEle essa noite? E sondando o meu coração sobre esse tema, sobre aquilo que nós iríamos falar, surgiu algo dentro de mim, e se eu pudesse dar um tema a essa ministração, eu chamaria de Considerando o que Importa. Esses últimos tempos, irmãos, eu não sei, eu não tenho tantos anos assim para definir, mas eu percebo que, principalmente depois da pandemia, a era das distrações parece que inaugurou. Não é assim? Eu não sei se você percebe. Mas eu percebo que de 2020, especialmente para cá, algumas coisas mudaram para o mundo e, consequentemente, na atuação do diabo contra a igreja também. Você está entendendo isso? Calma que eu não estou elevando aquilo que o diabo vai fazer ou pode fazer. Não, irmãos, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus, amém? Mas a gente precisa entender e compreender aquilo que o diabo está fazendo. E uma das formas que ele tem tentado paralisar a igreja é através de distrações, onde tudo é mais importante, menos a boa parte, a melhor parte, como o próprio Jesus disse. A gente começa a ver pessoas sendo atraídas e, como eu estou dizendo, distraídas mesmo para tudo quanto é lado, irmãos. Pessoas sendo distraídas em distrações comuns, como rede social, enquanto que outras pessoas estão sendo distraídas em acumular riquezas, como nós ouvimos aqui a Márcia falando no ofertório. Pessoas distraídas em elevar o seu nome. Pessoas distraídas em, como eu posso dizer, elevar também a sua família. Pessoas distraídas e crentes, eu digo pessoas, eu estou dizendo cristãos, amém, irmãos? Porque quem está lá fora não está distraído, está perdido. Você está entendendo a diferença? Aqui dentro é que pode se distrair, porque nós temos um alvo, nós temos alguém para fixar o nosso olhar, e se a gente tira o olho disso, isso é distração. Você está entendendo? E aí, tanta coisa acontecendo, irmãos, para mostrar para mim, para você, o que é uma boa vida, uma vida de sucesso. E aí, a gente vai correndo atrás daquilo que, aparentemente, devamos correr atrás para ter sucesso. Enquanto a gente olha nas Escrituras, inclusive a Márcia leu aqui no momento do ofertório, acumular riquezas na terra não é comparado com aquilo que nós poderíamos estar fazendo, de acumular aquilo que Deus quer que nós acumulemos e vivamos aquilo que Deus quer que vivamos aqui na terra, para que na eternidade a gente desfrute. E aí, por causa dessas questões que eu percebo o diabo tentando mesmo paralisar a igreja, a gente começa a parar de considerar aquilo que realmente importa. Começamos a viver a nossa vida como se acordar, ir para o trabalho, faculdade, escola, estudar,
Seja lá qual for a sua rotina, voltar para casa, comer, se alimentar, dormir, descansar. É como se fosse uma vida que o Senhor quer para mim e para você. Irmãos, nós somos eternos. A vida que vivemos aqui define a vida que viveremos na eternidade. Como nós nos gastamos aqui na terra define como nós viveremos aquele grande dia quando Jesus vier nos buscar. E aí o diabo tenta fazer a gente um povo que se distrai, mas você está aqui essa noite, eu estou aqui essa noite para recebermos esse alerta da parte do Senhor e focarmos e considerarmos para aquilo que realmente importa. Às vezes o diabo, irmãos, ele se torna o bobo da corte. Eu ouvi uma professora um dia, uma professora do Rema, não foi minha, mas eu estava ouvindo uma aula dela um dia, e ela traz bem essa comparação que eu acho bem propícia para aquilo que o diabo tenta fazer. É como se fosse o bobo da corte. Você está num salão imperial, o rei está sentado no trono e você está tentando se comunicar com ele e ouvir dele, e aí do nada aparece um bobo da corte tentando fazer você rir, tentando você fazer olhar para o outro lado, tentando você olhar para cá, olha para mim, olha para cá, enquanto que o rei está sentado querendo comunicar, querendo falar, querendo instruir, e a gente perde aquilo que Deus tem para mim e para você. Irmãos, é tempo de nos apegarmos à palavra com mais firmeza. É tempo, irmãos, de termos tempo de oração mesmo, onde nós podemos ouvir as instruções do Senhor. Muitas vezes a gente quer ouvir instrução, a gente quer ouvir direção, a gente quer a salvação da nossa vida, a solução para o nosso problema, mas a gente busca isso em tudo, menos naquele que pode. Você entende isso? Que bom, irmã, que bom que você concorda. Pelo menos tem alguém aqui que concorde. E aí a gente começa a se distrair e, enquanto isso, o diabo vai ganhando a nossa atenção. Rosana Lira, eu não sei se você já ouviu falar nela, mas ela é uma ministra do Verbo da Vida também. Ela traz uma frase que, para mim, ela é importantíssima. Inclusive, assim que eu ouvi, eu anotei, enquanto eu morava no Rio de Janeiro ainda, na porta do meu quarto, para todo dia eu acordar e ouvir aquela frase. Ela diz assim: distração é destruição em câmera lenta. Forte. Distração é destruição em câmera lenta. Talvez a gente não perceba o fim dessa distração, mas o diabo sabe o fim. E aos poucos ele vai chamando nossa atenção para aquilo que a gente acha que é importante, enquanto que aquilo que é de fato importante a gente perde. É tempo de nos voltarmos e nos apegarmos à palavra e entendermos o nosso propósito aqui na terra, para cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Lá em Hebreus, no capítulo 12, eu quero que você abra comigo rapidamente. Hebreus, capítulo 12. Eu vou ler na versão King James, então pode ser um pouco diferente da sua. Qualquer coisa você pode só me acompanhar. Hebreus, capítulo 12. Versículo 1, que eu quero começar com vocês aí do 1 até o 3. Vocês acharam? Diz assim: portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Versículo 2: olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. Irmãos, esse texto aqui, ele mexe muito comigo, porque quando a gente vê... Eu vou fazer aos poucos aquilo que eu acho que vai ser importante para essa noite, mas principalmente aqui falando a respeito do versículo 2, aqui a gente vê que o autor, ele nos instrui a olhar fixamente para Jesus, não é assim? Para o autor e consumador da nossa fé. Na Bíblia Amplificada, esse texto fala: desviando o olhar de tudo aquilo que pode te distrair e fixando em Jesus. Eu gosto mais dessa versão porque ela traz exatamente o contexto daquilo que nós estamos conversando. Tirando o olhar ou desviando o olhar de tudo aquilo que pode distrair e fixando em Jesus. Aí logo depois ele continua dizendo que esse Jesus, o autor e consumador da nossa fé, também precisou fixar em alguma coisa.
Olha que interessante. Olha só o que diz. Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono. A Bíblia está dizendo que assim como nós precisamos fixar o nosso olhar, desviar de tudo aquilo que pode distrair, fixar o nosso olhar em Jesus, o próprio Jesus também teve que fazer isso. A Bíblia fala que ele teve que fixar os olhos naquilo que estava proposto, na alegria que ainda ia acontecer, para que então ele suportasse a cruz, para que então ele vivesse o seu chamado, o seu propósito, aquilo que o próprio Deus o enviou para ser. O Messias, o Salvador, o Senhor, amém, irmãos? O próprio Deus é encarnado. Então, ele tinha um propósito aqui na terra, ele tinha um alvo aqui na terra. E esse alvo era nos resgatar, graças a Deus, aleluia. E enquanto ele estava aqui, irmãos, ele também precisou desviar os olhos de tudo aquilo que distraía e fixar os seus olhos naquilo que estava proposto para acontecer. Irmãos, presta atenção comigo, em nome de Jesus, eu creio que essa palavra vai trazer uma revelação no nosso coração. A gente aqui na Terra, nós temos um alvo, e o nosso alvo é a eternidade. O nosso alvo não é conquistar coisas humanas e terrenas, apesar disso ser lícito. E apesar de ser a vontade de Deus que desfrutemos uma boa, perfeita e agradável vontade, aqui na Terra. É desejo de Deus alcançar o nosso coração com os desejos do nosso coração. Ele mesmo fala, eu é quem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Planos de paz, de sucesso, para te dar o fim que você deseja. Ou seja, Deus está interessado nos nossos desejos. Mas a nossa vida aqui, irmãos, é passageira. Pode parecer que eu estou chovendo no molhado, porque a gente ouve isso o tempo inteiro, que a nossa vida humana é passageira. Mas é importante toda hora voltarmos os nossos olhos para uma palavra como essa, para que a gente entenda aquilo que importa e fixe os nossos olhos naquilo que realmente importa. Por causa da alegria que lhe estava proposta, e que alegria é essa? Isaías 53 fala, ele viu o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou. Irmãos, o fruto do seu penoso trabalho é ter você, ter a mim, de novo no Pai, onde não existe mais separação de pecado, o pecado que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Amém, irmãos? Mas para poder realizar aquilo que ele foi colocado na terra para fazer, o Deus encarnado, ele precisou desviar o seu olhar de tudo que distrai, olhar para algo que estava por vir, pensar na alegria que estava por vir para suportar a pressão que estava vivendo naquele tempo. Você entende isso? E muitas vezes a gente começa a ficar distraído até mesmo por causa das pressões que o diabo começa a colocar na nossa vida. Porque às vezes você está assim no seu caminho, às vezes você está assim fazendo aquilo que Deus chamou para você para fazer. Só que aí ele começa a tentar distrair com pressões durante esse processo. Durante esse tempo. Irmãos, é tempo da gente ignorar o bobo da corte. Aí o diabo aparece de uma forma, não, olha para cá, olha só que pressão, olha só isso, olha como você está se sentindo, olha só o que está acontecendo, olha a sua família, olha aquilo outro acontecendo, e você vai e olha, é verdade, meu Deus do Senhor, enquanto você está perdendo aquilo que o Senhor quer que você viva. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, um exemplo prático e básico para você entender o que eu estou querendo dizer. Eu não sei se você já ficou brincando, perturbando alguém que não está dando bola para você. Você já fez isso alguma vez? É chato, né? Obrigado pela sua participação. Eu acho que só eu e ela fizemos. Você já fez isso alguma vez? Você já ficou brincando com alguém que não está te dando atenção? É legal? É chato, né? O que você faz? Você continua? Vamos lá, irmão. Vamos entender isso em nome de Jesus. Você continua perturbando essa pessoa? Irmãos, quando o diabo não tem a nossa atenção, é chato para ele. Quando a gente desvia, olha, não, diabo, não estou aí para você. Não, eu não quero saber disso. A pressão que eu posso estar vivendo no momento, ela é leve e momentânea. Meu Deus, o apóstolo Paulo, irmãos, é ele que é o autor dessa frase. E eu acho interessantíssima a sua citação. Porque eu não sei você, mas eu nunca vivi naufrágio. Eu nunca fui apedrejada e tida como morta. Você já? Eu nunca fui açoitada por pregar o evangelho. Eu nunca fui presa por pregar o evangelho. Você já? Eu nunca sofri perigo no deserto, no rio, na cidade. Você já? Por causa do nome? Eu também não. Mas esse autor,
O nosso apóstolo Paulo, ele que viveu tudo isso, ele olha para a pressão e fala, é leve e momentâneo. Aí eu olho para o apóstolo Paulo e falo, eu é que não tenho pressão do seu lado, irmão. Se a sua é leve e momentânea, a minha não existe. A sua não existe. Você está entendendo isso daqui? Então, pensa comigo, o apóstolo Paulo, ele entendia sobre isso. Não vamos fixar os olhos naquilo que vemos, mas naquilo que não vemos. Porque o que vemos passa, mas aquilo que nós não vemos é eterno. E ele fala, essa leve e momentânea tribulação, sabe o que está fazendo? Está produzindo em nós um peso eterno de glória. Irmãos, eu creio mesmo que o Senhor está compartilhando com você aquilo que está no meu coração, porque eu estou com vontade de correr aqui essa noite. Porque é importante mesmo a gente entender que essas distrações, elas não podem trazer para nós uma lentidão ou até mesmo nos paralisar naquilo que Deus nos chamou. Muito pelo contrário, como eu já ouvi de uma ministra, uma professora do Rema também dizer, ela diz assim, e eu gosto dessa frase, chegou a hora de subirmos de nível às custas do diabo. O diabo vem tentar nos distrair, a gente usa aquilo que ele tentou nos distrair, aquilo que ele tentou fazer para nos paralisar, para nos trazer lentidão, a gente usa exatamente daquilo para subir de nível. Você está entendendo isso? E aí, por causa disso, nós começamos então a focar naquilo que é eterno, naquilo que está por vir, na vida que ainda vamos viver. Os anos que passamos aqui não são nada, irmãos, comparados àquilo que nós teremos na eternidade. E eu não estou dizendo apenas de uma vida perfeita, mas eu estou dizendo de uma comunhão perfeita com o nosso Pai. Você entende isso? Deve existir no nosso coração o desejo por aquilo que é eterno, porque nós fomos feitos por aquele que é eterno. Nós somos seres eternos. Então, aquilo que está para acontecer deve ser o nosso alvo, a nossa esperança, o nosso foco. Você entende? Aqui o autor da carta aos Hebreus, ele fala isso que eu acabei de ler para vocês em um contexto bem interessante, porque o capítulo 11, Hebreus 11, você sabe, ele é reconhecido como a galeria da fé, não é assim? Nós vemos homens e mulheres que por causa da fé venceram, e venceram, e venceram, não é? E a gente vai vendo vários homens que o autor vai citando, a gente vê Moisés, a gente vê Raabe, a gente vê Gideão, a gente vê vários homens, Abraão, mulheres também, que o autor vai citando, que por causa da fé venceram, conquistaram, fecharam boca de leões, e ele começa a dizer um monte de coisa. Logo depois ele fala, alguns outros decidiram não, deixa eu ler exatamente para que fique mais evidente para você. Abra comigo em Hebreus 11, para que eu não fale nada que a Bíblia não fala e a gente leia junto. Hebreus capítulo 11. Volta um pouquinho aí, a gente vai ler o versículo 32. A gente vai ler do 32 até o 40. Diz assim, quantos exemplos mais eu darei? Infelizmente, eu não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, de Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais, por intermédio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em retirada exércitos estrangeiros. Versículo 35. Algumas mulheres receberam por meio da ressurreição os seus mortos de volta à vida. Uns foram martirizados e não negociaram o seu livramento, a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Muitos enfrentaram zombarias e torturas. Outros ainda foram acorrentados e jogados aos cárceres, apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram sem rumo, vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, angustiados e maltratados. Caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos na terra. Pessoas das quais o mundo não foi digno. Só até aí. Olha que interessante aqui. Nós vemos todas essas pessoas aqui com um foco, com uma intenção, com um propósito, e o seu olhar não estava na vida terrena. Porque se estivesse, como diz o versículo 35, essas pessoas não seriam martirizadas. Porque aqui disseram, o texto diz, que elas foram martirizadas
porque elas não queriam negociar o seu livramento. E por quê? Porque elas estavam de olho numa ressurreição ainda mais excelente. A morte chegou para essas pessoas por causa do nome, por causa do evangelho, por causa do caminho. E elas não negociaram o seu livramento, porque o seu foco não estava na terra, estava lá. E aí, com toda essa cena, vem o capítulo 12. E aí fala, portanto, também nós, visto que a gente está rodeado de tão grande número de testemunha. Que testemunhas são essas, irmãos? Essas aqui. Todas essas pessoas e tantas outras que o próprio autor fala que faltaria tempo de poder descrever, ele fala, agora também nós, desembaraçando-nos do peso e do pecado que tenazmente nos assedia e olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, o qual suportou a cruz por causa também de uma troca, de uma alegria que estava proposta lá. Aquilo que vive aqui não se compara com o que vai viver lá, mas enquanto vivemos aqui, define como viveremos lá. O próprio Jesus, porque ele não se rendeu à vontade humana e viveu a vontade divina, porque ele mesmo fala, eu não vim para fazer minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Você lembra disso? Então, porque ele não se rendeu à vontade humana, não se rendeu a se desviar ou a olhar para outros lados e não cumprir aquilo que ele foi estabelecido para cumprir, por causa disso, uma alegria que estava proposta, ele recebeu. E, além disso, o próprio apóstolo Paulo fala que agora ele recebeu um nome que está acima de todo nome, a qual todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessará que Jesus é Senhor. Amém, irmãos? Então, nós estamos sendo alertados essa noite para considerar aquilo que de fato importa. E, irmãos, se eu pudesse talvez descrever o que de fato importa para mim e para você, como crente, como cristãos, nascidos de novo, isso é o relacionamento com o Senhor. O nosso relacionamento com o Senhor, intimidade com Ele, comunhão com Ele, é o que de fato deveria importar na nossa vida. Nós fomos criados para relacionamento. Deus não precisava criar um homem e a mulher porque estava precisando de alguma coisa, sentindo falta de algo, senão Ele não seria Deus. Não seria todo-poderoso, não seria o soberano. Você entende? Mas ele decidiu criar o homem e a mulher. E ao criar o homem e a mulher, ele decidiu ter relacionamento. Nós fomos criados para isso. Para termos o Senhor em nós e a gente nele e vivermos com ele. Como eu li, Jesus, quando estava na cruz, ele não suportou a cruz apenas para nos dar uma boa vida. Você entende? Apesar disso fazer parte do combo. Jesus, ele não estava lá na cruz sofrendo e pensando que um dia vão precisar de uma boa família, um dia vão precisar de um carro, um dia vão precisar de provisão financeira e por isso eu vou morrer. Irmãos, a proposta de Jesus, obviamente, envolvia tudo isso, porque faz parte do combo da salvação. Mas o foco era acabar com o poder do pecado que separava o homem de Deus e agora com a sua morte, destruindo o poder da morte, ele pode novamente nos reunir, trazer a comunhão novamente entre eu e o Senhor, entre você e o Senhor. E esse é o objetivo principal da nossa vida. Intimidade, comunhão, relacionamento, feitos para amar, para adorar. Fomos criados para o louvor da sua glória, é o que Efésios fala. Eu não sei se você já ouviu falar no Santo Agostinho, acho que já, né? Todo mundo aqui. Tem um livro que eu li do John Bevere que ele traz uma citação do Santo Agostinho que eu achei interessantíssima. Ele está falando sobre essa grandeza, essa majestade, essa... Faltam-me palavras para descrever tudo o que Deus é. E ele falando sobre isso, disse que Santo Agostinho, quando estava vivo, ele escreveu muitas coisas a respeito de Deus. E quando ele estava em seu leito de morte, algumas pessoas estavam próximas a ele e essas pessoas testemunham que ele faleceu. E quando ele morreu, o seu rosto brilhou muito forte. E aí, nesse momento que brilhou muito forte, eles ainda olhavam, mas já estava morto. E aí, até que, em alguns segundos, ele volta à vida e ele fala, e ele traz a seguinte citação, e eu quero ler para você, para eu também não dizer nada que ele não disse. Olha só o que ele fala. Eu vi o Senhor, e tudo que eu escrevi não passa de palha. E aí, logo em seguida, ele foi estar com o Senhor. Ele disse, eu vi ao Senhor e tudo que eu escrevi não passa de palha.
Irmãos, todo conhecimento que a gente pode adquirir na terra de Deus, mesmo que de forma divina e sobrenatural, ainda não alcança a plenitude daquilo que nós conheceremos quando estivermos com Ele. E esse é o nosso foco. Vivemos aqui para agradar a Ele. Fomos comprados por Ele, não temos mais a nossa vida como preciosa. Então, não é mais o que eu quero fazer, é o que você quer que eu faça, Senhor. Não é mais o que eu posso construir, é o que o Senhor quer que eu faça. Não é mais o que eu posso ter de recursos financeiros, é o que o Senhor quer que eu faça com aquilo que eu tenho, com aquilo que o Senhor me dá. Porque a minha vida não é mais minha e eu não vou me distrair com aquilo que o diabo está tentando fazer. Eu quero mesmo chatear ele e dizer que não, eu não presto atenção, arruma outro. Você está entendendo isso? Arruma outro para perturbar Satanás, porque aqui eu estou com meus olhos focados no Senhor. Independentemente da pressão que se levanta, irmão, contra a sua vida, isso é apenas uma distração para que você não viva aquilo que você foi chamado para viver. E essa vida é de intimidade, essa vida é de comunhão, essa vida é de fazer a vontade do Pai. Foi para isso que nascemos. Precisamos ter esse coração mesmo diante do Senhor. Eu vejo Davi, no Velho Testamento ainda não tinha metade do conhecimento, irmãos, que a gente tem hoje. Não tinha ainda o véu tirado dos seus olhos. Não tinha ainda a presença do Espírito Santo em nós que nos ensina, testemunha, testifica sobre o Pai. E ainda assim, esse Davi, diante do Senhor, ele se deleitava, se humilhava debaixo da mão potente do Senhor. A Bíblia diz, lá em Crônicas, 2 Crônicas, de forma mais específica, você não precisa abrir, mas tem uma passagem que mexe muito comigo. Davi, ele recebeu uma ordem, e não só como uma ordem, ele entendia que isso não era uma ordem, era um pedido do Senhor, e ao mesmo tempo tudo que Deus pede é uma ordem, mas só para você não entender de uma forma negativa da palavra. Mas Davi, ele queria seguir aquilo que Deus disse, que era trazer uma oferta diante do Senhor. E aí, o próprio Deus disse que ele deveria ir à terra de um jebuseu e trazer ali um holocausto diante do Senhor. A Bíblia fala, irmãos, que Davi, ele chegou diante desse dono dessa terra e pediu a terra. Falou, eu estou querendo trazer uma oferta diante do Senhor. O dono dessa terra, a Bíblia fala que disse assim, olha, não precisa nem comprar, fica tranquilo, vai ser sua. Inclusive, eu vou te dar os animais, eu vou te dar o trigo também para que você ofereça isso diante do Senhor. Você nem precisa pagar por isso, você não precisa comprar não, tá tudo bem, é para o Senhor, eu quero te dar e você não precisa pagar por isso. Mas é interessante que lá em 1 Crônicas, eu disse segunda, mas é 1 Crônicas, no capítulo 21, 24, Davi responde para esse jebuseu a seguinte frase. Ele fala assim, não, antes, pelo seu inteiro valor eu quero comprar, porque eu não tomarei o que é teu para o Senhor, e eu nem oferecerei holocausto, sacrifício, oferta, que não me custe nada. Você entende que esse coração de entender o que nós fomos chamados para viver e para ser diante do Senhor deveria estar mais forte no nosso coração nesses últimos dias, irmãos? Enquanto o diabo está tentando distrair tantos e tantos e tantos com pressões ou talvez outras coisas que são lícitas e boas, aqui, esse tipo de coração, ele precisa voltar para o meio da igreja e falar, é para o meu Senhor? Não, eu não vou dar aquilo que não me custa. Precisa custar. Precisa ser importante para mim. Por quê? Porque Ele é importante para mim. Porque Ele é tudo que eu tenho. Para onde eu poderia ir se não fosse para aquele que me salvou, para aquele que me resgatou, para aquele que me comprou. Irmãos, a Bíblia fala que Ele nos tirou, Ele nos libertou de um império, nos colocou em um reino. E é para esse reino que vivemos, é para esse rei que adoramos. Não como uma forma obrigada, não de uma forma imposta, mas de uma forma voluntária. E é isso que importa. A gente vê um outro exemplo que eu acho tão interessante também. A prostituta que lavou os pés de Jesus. É interessante porque a Bíblia faz questão de mencionar que Jesus estava naquele dia, naquele momento, na casa de um fariseu. E para uma prostituta pecadora entrar na casa de fariseu, pensa aí. O nível de pressão, de condenação humana, de temor dos homens que ela poderia ter. E ela considerou isso nada. Isso não me distrai. Isso não me distrai.
Condenação humana não me distrai. O que vão pensar de mim não me distrai. Porque eu tenho um foco e esse meu foco é adorar o meu Jesus. Independente do que pensam de mim. E além disso, se isso já não fosse o suficiente, a Bíblia fala que quando ela se chegou diante de Jesus, ela pegou o seu doce perfume, precioso perfume. Estudiosos dizem que valia 300 dias, irmãos, de trabalho. Eu não sei se você sabia dessa informação, mas aquele vaso de alabastro, ele valia cerca de 300 dias de trabalho braçal. Aquela mulher não estava interessada naquilo que poderia ser riqueza para ela. Porque diante do Senhor, até a maior riqueza não faz nenhum sentido. Porque a minha maior riqueza não são coisas, a minha maior riqueza é Ele. A nossa maior riqueza é Ele. E aí a gente vê que rapidamente ela quebrou aquele recipiente. Aquele recipiente, para ser usado, o que continha dentro precisava ter o seu gargalo quebrado. E uma vez despejado, acabou. Você não podia repetir, não podia colocar um pouquinho, depois eu vou guardar para outro dia usar. Quebrou o gargalo, pronto, agora precisa entregar tudo. E rapidamente ela quebrou isso e entregou diante dos pés de Jesus. Lavou os seus pés com os seus cabelos, limpou, secou os seus pés. Irmãos, esse coração precisa estar dentro de nós, na igreja que vai trazer esse tempo final, onde Jesus vai retornar. É esse coração que precisa ter dentro de nós, porque as pressões, elas se levantam e a gente nem precisa exaltar elas, não. Os dias difíceis se levantam e a gente nem precisa exaltar eles, não. Mas se a gente tem um coração com o Senhor como esse, irmãos, nenhuma distração do inferno, das trevas, terrena, mundana, vai nos tirar do lugar ao qual nós fomos chamados para estar. E esse lugar é de comunhão, de amor ao Senhor, fazendo a sua vontade, cumprindo aquilo que Ele quer, tendo temor ao Senhor. A gente vê no Velho Testamento as pessoas não conheciam ao Senhor do jeito que a gente conhece e ainda assim tremiam diante da sua presença. A gente não pode se acostumar com a presença que nós temos dentro. Onde ela vive em nós, habita em nós, está em nós. Acordamos e vamos dormir com essa presença em nós. E nós precisamos considerar isso como a parte mais importante da nossa vida. Sim, temos coisas a fazer aqui na terra? Temos. Temos uma profissão? Temos. Temos uma família? Temos. Temos bens? Temos. Mas que tudo seja para o louvor da glória de Deus. E nada para aquilo que nós podemos fazer e obter, naquilo que nós podemos fazer de capacidade humana, esforço humano. Você entende isso, irmãos? É tempo da gente se voltar e falar assim, não, para o Senhor eu não vou dar aquilo que não me custa. Assim como Davi. Para o Senhor, 300 dias de trabalho aos seus pés não é nada comparado àquilo que eu poderia dar de verdade ao meu Senhor. Você entende, irmãos, isso? E esse coração unido ao Senhor, facilmente você vai cumprir aquilo que Ele te chamou aqui. E facilmente, quando chegar na eternidade, irmãos, eu vivo para ouvir o meu Senhor dizer, serva boa e fiel. Irmãos, vai ter um dia que nós seremos recompensados por tudo que vivemos aqui na terra. Por toda a pressão que nós não nos paralisamos. Por toda a tentação que chegou até nós, mas nós não nos distraímos. Por toda a situação que o diabo se levantou e a gente não paralisou. Vai chegar esse dia, irmãos, onde o nosso Jesus, com seus olhos de fogo, olhará para as nossas obras e falará, serva boa, servo bom e fiel. Porque você foi bom e fiel no pouco, eu te chamo para o muito. Irmãos, esse texto não está falando só sobre dinheiro. Na verdade, é muito mais sobre isso do que isso. Esse texto está falando para mim e para você sobre aquilo que nós receberemos na eternidade. Porque foi bom e fiel aqui no pouco, nós poderemos entrar na eternidade e receber do Senhor aquilo que está proposto para mim e para você. As nossas obras, irmãos, eu sei que nós não fomos salvos por obras. Afinal de contas, ninguém poderia se salvar se fosse por isso. Nós fomos salvos por causa da graça de Deus e recebemos esse dom por causa da nossa fé. E essa fé também não era nossa. Quem depositou no nosso coração foi Deus. Ou seja, no final das contas, a gente não pode dizer nada.
Veio dele para ele, por meio dele, é assim que funciona, você entende? Mas agora que nós fomos salvos, irmãos, a Bíblia fala em Efésios capítulo 2, nós fomos salvos para boas obras. Não foi por obras para que ninguém se glorie, mas agora que é salvo, é para boas obras. E é dessas obras que nós seremos recompensados. São dessas obras que receberemos o galardão. São dessas obras, irmãos, que quando estivermos diante do nosso Senhor, seremos louvados por Ele. Você está preparado para esse dia? Eu conto esse dia. A ponto de entender que aquilo que eu posso viver aqui na terra, mesmo que eu queira muito, ainda assim eu prefiro a volta de Jesus. Não sei o que pode passar na sua cabeça, quais são os seus desejos humanos, daquilo que você ainda quer viver aqui enquanto você está na terra. Mas, irmãos, quando a gente se pega entendendo que, e fala de uma forma até às vezes brincando, mas fala, Senhor, espera só um pouquinho, não volta não, deixa eu viver isso. Irmãos, isso daí é considerar aquilo que não deveria ser considerado maior do que a eternidade. A nossa vida, aquilo que está para acontecer, mesmo que você na semana que vem tenha o melhor desejo da sua vida realizado, você olha para aquilo e pensa, vai ser bom, mas eu prefiro a volta. Irmãos, quanto mais consciência de eternidade que nós temos, mais nós conseguimos suportar os dias que estamos vivendo. Quanto mais consciência da eternidade, mais fácil a vida no presente. Quanto mais entendimento do que está por vir, mais fácil vencer as tentações, mais fácil vencer as tribulações, mais fácil passar pelos dias que são difíceis. E assim como o apóstolo Paulo, eu e você olharemos e diremos, essa leve e momentânea tribulação. É leve, é momentânea, passa sim. O que não passa é a minha eternidade com Cristo. É a sua eternidade com Cristo, irmãos. É aquilo que nós iremos encontrar do nosso Senhor Jesus. É a recompensa que receberemos daquele que é fiel na nossa vida, aquele que nos salvou, nos comprou, nos libertou de um império e nos colocou em um reino. Irmãos, ele seria bom demais se apenas nos libertasse do império. Mas ele não fez só isso, ele nos colocou em um reino, e esse reino é de amor. Do nosso amado e precioso Jesus, irmãos. Que a gente entenda que a nossa vida, ela só é preciosa se for vivida para Ele. A nossa vida só é preciosa se for vivida para Ele. E, irmãos, você entende que uma vida como essa, o diabo não tem a sua atenção? Não tem. Ah, mas a pressão se levantou, está grande, parece que eu estou vivendo no deserto. Irmãos, se a sua consciência está naquilo que está por vir, na vida que você tem hoje com o Senhor, em fazer aquilo que Deus quer que você faça, irmãos, qualquer lugar vira 1000 maravilhas. O próprio Moisés é um exemplo, eu vou terminar com isso. O próprio Moisés é um exemplo a respeito disso, irmãos. Moisés era o único que daquela geração inteira poderia reclamar e dizer, Senhor, era melhor eu ter ficado no Egito. Mas é justamente o único que não disse nada. Ele era o único que poderia ter dito, eu saí daquilo lá, do palácio para vir para esse deserto, mas era o único que não abria a sua boca, enquanto os outros, que eram escravos lá, preferiam voltar. Qual é a diferença disso? Pessoas que entendem quem Deus é e quem eles são nele, e pessoas que só querem aquilo que Deus pode fazer. Aí, se não está acontecendo, eu quero voltar, eu quero murmurar. Nossa, estava melhor era lá. A Bíblia fala, irmãos, em Salmos, no capítulo, se eu não me engano, 103, que para Moisés, Deus revelou as suas intenções, os seus planos, os seus propósitos. Enquanto que para a nação de Israel, apenas o poder das suas mãos. Alguém que está diante do Senhor por aquilo que Ele é e alguém que está diante do Senhor por aquilo que Ele pode fazer. Você entende? E aí a Bíblia fala em Hebreus, no capítulo 11 também, esse capítulo aqui é muito inspirado, irmãos. Lá no capítulo 11, no versículo 23, a Bíblia ainda fala, esse autor ainda fala de Moisés. Olha só o que fala. Versículo 23, mediante fé, Moisés, ainda recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, porque perceberam que sua formosura não era comum e nem temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha do faraó.
preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Por amor ao Messias, julgou a sua desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito, porquanto contemplava a sua gloriosa recompensa. Versículo 27. Por meio da fé abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, pois fitava, olha aí, fixava, olhava para aquele que é invisível. Então, mesmo no meio do deserto, mesmo no meio de um lugar ruim, as distrações não acompanhavam Moisés. A ponto de dizer, não importa tudo isso, o que me importa é ter você, Senhor. Lá em Êxodo capítulo 33, a Bíblia diz que o próprio Deus disse para Moisés, Moisés, a terra prometida que tanto essa nação quer, eu vou dar para vocês. Tá tudo certo, eu vou enviar um anjo e vai à frente de vocês. Vocês podem assumir, vocês podem entrar. Mas é o seguinte, eu não vou, para que a minha presença não consuma esse povo, porque eles são um povo de dura servil. E aí, irmão, eu acho interessante que Moisés, ele olha para aquela situação e ele está diante daquilo que ele estava por um tempo já querendo almejar. Você entende? Entrar na terra prometida, aquilo que era a promessa de Deus para a nação de Israel. Uma terra que emana leite e mel. Ele foi chamado para libertar o povo e para conduzir também a terra prometida. Só que nesse lugar, diante dessa proposta do Senhor, ele entende que muito mais vale eu permanecer aqui e ter você do que eu ir e não ter. Que a gente entenda, irmãos, eu não estou dizendo que é a vontade de Deus que nós fiquemos em lugares de tentação, de provação, de pressão. Não, muito pelo contrário, já te disse que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A gente vê isso nas Escrituras, a gente sabe que os planos do Senhor são planos de paz e prosperidade, de sucesso. Você entende? Não é o desejo de Deus. Mas em um momento como esse, até o deserto vira o céu, porque a presença estava com ele. E ele fala, Senhor, não me faça sair daqui se a sua presença não for comigo. Que a gente volte o nosso coração para essa verdade, irmãos, e vivamos os nossos dias aqui na terra, entendendo a eternidade que está por vir, focando nossos olhos, fixando nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. Assim como ele começou, ele também é aquele que vai consumar a nossa fé e estaremos diante dele. Prestaremos contas da nossa vida e seremos recompensados, galardoados por aquilo ou pela forma pela qual nós vivemos aqui na terra. Que a gente entenda que pressão, diabo, situação, seja lá o que for que se levante, não nos separa do amor de Deus. E a nossa vida é para Ele e é por Ele. Amém, irmãos? Eu quero que você fique de pé, eu quero fazer uma oração por você bem breve. Eu espero que o Espírito Santo, e eu sei que Ele faz isso, continua compartilhando aquilo que Ele começou aqui no culto. Eu creio que Ele vai continuar na sua vida, aí na sua semana, na sua casa, nos seus dias. E aquilo que você estava vivendo a ponto de sucumbir em meio à pressão, você se levanta e você se esquece dessas pressões. E você entende, elas são leves e momentâneas. O meu foco é o meu Jesus. O meu foco é viver a vontade dEle, é amar a Ele, é ter comunhão com Ele. Amém, irmãos? Quero orar por você, feche seus olhos. Senhor, obrigada, Pai, por um tempo como esse. Talvez um culto que a gente olha e parece até que faltou poder, porque não tivemos manifestações extraordinárias da sua presença. Mas, Pai, em um culto como esse, o nosso coração é alinhado. As nossas expectativas são alinhadas, o nosso coração é colocado de novo no prumo, Pai. E nós ouvimos do Senhor a sua vontade para nós. Aquilo que nós não deveríamos estar vivendo e buscar aquilo que de fato é importante. O Senhor é importante, Pai. E obrigada por nos lembrar essa noite sobre isso. Nem precisaria, mas o Senhor é cuidadoso em nos dizer que o Senhor é importante. Os nossos olhos precisam estar fixados no Senhor, não naquilo que pode estar acontecendo, Pai. As pressões, aquilo que o diabo começa a tentar fazer na nossa vida, Pai, não se compara com aquilo que você é em nós e com o poder que reside em nós.
Obrigada, Senhor, por essas verdades que foram implementadas no nosso coração. Obrigada, Pai, porque eu creio que um culto como esse, Pai, os nossos olhos, eles foram iluminados pela Sua palavra, os nossos ouvidos espirituais, eles receberam a Sua boa palavra. Eu creio, Pai, em um culto como esse, de uma forma tão simples, o Senhor trazendo instrução, o Senhor trazendo refrigério, o Senhor trazendo renovo, o Senhor nos marcando, Pai, para que a gente entenda a nossa verdadeira vida aqui na terra. Não é de qualquer forma, não é sem um objetivo. Não, Senhor, tem um objetivo. E o nosso objetivo está na eternidade. O nosso objetivo está com o Senhor. O nosso objetivo está em fazer a Sua vontade. O nosso objetivo está, Pai, em viver para o Senhor. O nosso objetivo está em não te oferecer algo que não nos custe, Pai. Porque é importante para nós. Você é importante para nós. Você é mais importante do que qualquer coisa. Não são homens ou mulheres ou pessoas ou coisas, Pai, que assumem esse lugar na nossa vida. Você é mais importante. Como diz a música, Pai, nós encontramos a nossa boa parte, nós encontramos o nosso tesouro, nós encontramos, Pai, tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que amamos do Senhor, e você é tudo em nós. Que você de fato seja tudo em nós, tudo em nossa vida, Pai. Tudo em nossos dias, que você assuma os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, que a nossa vida te louve, Pai, dia e noite. Que a nossa vida te louve dia e noite, porque foi para isso que fomos criados, para o louvor da sua glória.